Pronto, pessoal. Então, hoje nós estamos gravando. Eu peço apenas que quem não está apresentando, mantenham aí a câmera fechada e o microfone fechado. Existe a possibilidade no final, não só de fazer as perguntas por voz, mas de você entrar na fila para fazer as perguntas. É só clicar nessa mãozinha que tem na barra, que fica embaixo aí na tela de vocês. Então, ao final, levantando a mão, eu vou chamando por ordem. Caso não queira falar, queira fazer uma observação sem utilizar a voz, pode escrever no chat ao lado que eu leio a pergunta para o Tércio. O Tércio também tem acesso ao chat, vai ser bem tranquilo. Eu só peço ao Luan, baixa a mão agora por hora, isso. Porque senão ela fica ativada aqui. Vamos esperar o Tércio falar primeiro, depois a gente... Professor, com licença, desculpa, é que o Rodrigo tá tentando entrar na aula e ele não consegue. Aqui não está aparecendo para mim o convite dele. Quando aparecer, eu ativo. Fala pro Rodrigo entrar pelo calendário. Eu entrei pelo calendário. Enfim, pede para ele tentar entrar no calendário, gente. Senão, passem para mim pelo WhatsApp o e-mail dele que eu mando o convite depois. Tá bom? Então, para a gente não ficar enrolando muito, que hoje não é só aula nossa, nós temos convidado. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Tércio Veloso. O professor Tércio Veloso, basicamente, é muito fácil para mim falar. Conheço ele desde 2005, estudamos juntos na graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ele fez mestrado e doutorado também pela Universidade Federal de Ouro Preto, sob orientação do professor Álvaro Antunes, que é uma figura maravilhosa, né? Assim como o Tércio. De resto, eu deixo ele se apresentar, passo a palavra a ele. Fique à vontade, Tércio. Bom, gente, boa noite para todo mundo aí, seja bem-vindo aí aos alunos do Igor, da disciplina, aos convidados externos aí, de uma forma geral. Prazer estar falando para vocês aqui e tal, tendo essa oportunidade que o Igor me deu. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, porque tem algum tempo que eu não falo sobre isso, né? Eu terminei o doutorado e depois, curiosamente, eu ainda não tive a oportunidade de dar aula de Brasil colonial ainda nas escolas onde eu trabalho. Hoje eu estou dando aula aqui em Boa Esperança, numa escola do Estado, Escola Estadual Joaquim Vilela, e dou aula também num colégio particular, Colégio Padre Júlio Maria. Alguns alunos prometeram que iam vir, não sei se eles estão aí, né? Eles sempre prometem, às vezes não aparecem, né? Enfim, mas se eles estiverem aí, vai ser um prazer falar para eles também dessa forma. Então, mais uma vez, Igor, muito obrigado e bem-vindos a todos aqui. Espero que minha fala seja principalmente útil, né? Quando o Igor me chamou para falar, fala sobre a sua pesquisa, fala sobre o seu doutorado e tudo mais e tal, eu fiquei meio assim, isso não faz muito tempo, mas foi sexta-feira, se não me engano, e aí eu tentei fazer isso de uma outra forma. Eu vou falar também sobre o que eu pesquisei no doutorado, mas mais do que isso, eu quero falar para vocês sobre as cidades mineiras, porque se a gente está falando de barroco, a gente tem que entender essa sociedade, né? E vai ser mais ou menos nessa direção que eu vou colocar minha fala. Foi ótimo ficar sabendo que a Elis vai falar daqui 15 dias, porque aí agora que eu não preciso falar desse negócio de arquitetura mesmo e tal, deixo tudo para ela. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é a cidade como um organismo social mesmo, né? Como um organismo que é pulsante, como um organismo que não é só o lugar onde as pessoas moram, né? É o lugar onde as pessoas vivem, né? É mais do que isso. As pessoas elas produzem esse espaço ao mesmo tempo em que elas vivem ali naquele lugar. Então, o espaço ele não é uma coisa neutra, né? Ele representa, de alguma forma, a sociedade que está nele, que forma ele e que também é formada por ele. Ô, Igor, você pode colocar a apresentação aí para a gente poder começar?
para eu poder ordenar as ideias aqui. Espero não frustrar muito quem veio aqui me escutar falar, sei lá, talvez sobre a história de um anjinho barroco que fica atrás de uma coluna numa igreja de Ouro Preto. Essa não é a minha especialidade, não é sobre isso que eu vou falar aqui, mas eu vou falar sobre essa cidade, e aí a cidade, a gente sabe que existem gradações de espaços urbanos, né? Arraial, vila, cidade, mas quando eu digo cidade aqui, eu estou me referindo de uma forma genérica a esses espaços urbanos, né? E esses espaços urbanos que são a grande peculiaridade mineira, se a gente for parar para pensar no quesito assim, de uma comparação do que é a sociedade colonial de Minas e a sociedade colonial do Nordeste, por exemplo, né? A gente tem no Nordeste um outro tipo de sociedade e em Minas também um outro tipo de sociedade, e é mais ou menos sobre isso que eu quero falar hoje. Você pode passar aí, por favor, Igor, para eu tornar isso tudo mais claro? Então, o meu objetivo é pensar a sociedade e a arte em conjunto. Parece um negócio meio óbvio, né? Mas eu acho que muitas vezes as pessoas elas acabam mais contornando esse problema do que meio que entrando nele. É óbvio que um tipo de arte que uma sociedade produz é produto dela e vai refletir de alguma forma ela, né? Mas muitas vezes isso é falado, mas não as pessoas não mostram a característica da sociedade, né? Ficam falando sobre as características do quadro, a característica da arquitetura e tudo mais e tal. E para eu fazer esse movimento, eu uso aqui dois conceitos que não são da história, dois conceitos que são da geografia, que estão basicamente na obra desses três autores aí, que são três autores mais importantes, o Henri Lefebvre, o Milton Santos e o David Harvey, né? Que é a ideia de espaço social e também de produção do espaço. E eu tento, claro, forçando, né? É um pouco o trabalho do historiador, né? Fazer essa força, né? Para usar esses conceitos que não são da história para me ajudar a ter uma visão sobre a história, né? E isso foi um pouco do que eu fiz na minha tese de doutorado. Eu fiz uma tese de doutorado basicamente pegando as repartições dos terrenos urbanos de Ouro Preto e entendendo tentando entender, né, alguma coisa sobre a sociedade que ali se formou a partir dessa forma de repartição de terreno. Então, esses dois conceitos, o conceito de espaço social, o conceito de produção do espaço, foram conceitos muito importantes para mim, e junto deles também a gente tem que pensar que o que produz o espaço são as práticas do espaço, né? São os eventos, são as coisas que as pessoas fazem, né? A forma como as pessoas precisam lidar ali com aquela sua existência cotidiana, que é uma existência no espaço, né? É uma existência, eu acho muito estranho falar isso, gente, uma existência no espaço, mas no espaço no sentido de lugar mesmo, porque às vezes falar no espaço parece que, sei lá, tipo, missão espacial, Guerra nas Estrelas, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, o que eu coloquei aí é que para se compreender o barroco brasileiro, a gente deve compreender a sociedade colonial, né? Entender as peculiaridades das Minas ajuda a entender as peculiaridades do que a gente chama de barroco mineiro, né? Desse conjunto artístico que a gente chama aí de barroco mineiro. Pode passar para mim, fazendo um favor, Igor? Primeiro aí eu preparei para vocês uma visão geral sobre o que é o barroco, né, dentro da história da arte. O barroco surge como um instrumento da Contra-Reforma, né? É um momento em que a Igreja Católica está reagindo à Reforma Protestante, e a Igreja Católica ela reage à Reforma Protestante de uma forma a reafirmar o seu poder e não abrir mão do seu poder. Então a gente vê começar a funcionar os instrumentos da Inquisição com mais vigor, vamos dizer assim, né? A gente tem uma mania de pensar em queima de bruxas relacionadas à Idade Média, mas esses eventos são muito mais presentes no que a gente chama, no recorte temporal, que a gente chama de Idade Moderna, do que na Idade Média propriamente dita, muito por conta desse tipo de arte, desse tipo de sentimentalismo religioso
que o barroco libera, né, vamos dizer assim. E o barroco também, a gente tem que pensar que, apesar das contestações, né, da reforma religiosa, o barroco ele também coincide com um período de expansão da fé católica, né? A gente tem esse longo processo de ocupação do território americano, que do primeiro até hoje em dia, né, que estão falando de converter, fazer missão religiosa para converter índio ao cristianismo na Amazônia até hoje, né, é uma obra de colonização, né, é uma obra de colonização, não, uma obra de conversão, né, e também é uma época que, junto com as nações europeias, a igreja se torna muito rica, né, a igreja, ela adquire muita riqueza com a colonização também. Então, o tipo de arte do barroco, né, é um tipo de arte que é laudatório. Ele causa um temor pela ostentação, pelo poder. E é isso que eu coloquei essa imagem aí do lado. Isso é um santuário em Portugal, na cidade de Braga, que é um santuário barroco de Bom Jesus do Monte, né? Só poderia ser Bom Jesus do Monte. A igreja colocada no alto do monte, e essa escadaria construída aí, que a gente tem que pensar sempre que o que a mensagem que essa escadaria quer passar que é a seguinte: se você quiser louvar a Deus, você tem que subir essa escada até lá em cima. Você não o acesso à fé ele não deve ser fácil, e é isso que a igreja católica começa a defender aí no meio dessa arte barroca, e que é uma arte que vai durar um longo período, né, gente? Reparar que sempre que é exatamente o oposto, por exemplo, do que o Martinho Lutero está defendendo. O Martinho Lutero está defendendo uma espécie de purificação da fé. Tanto é que igrejas presbiterianas igrejas luteranas, igrejas reformadas, né, de uma forma geral, elas vão abandonar culto aos santos, elas vão abandonar a decoração das igrejas. Se a gente parar para pensar, por exemplo, naquelas igrejas, sei lá, que a gente vê em filme norte-americano, todas aquelas igrejas são protestantes, e você vê que é sempre um visual clean e tal, que é exatamente o oposto do que a arte barroca quer, né? A arte barroca, ela pensa em deixar o homem deslumbrado, né? Em deixar um homem numa posição de servidão mesmo perante a Deus. Então, se você quiser louvar a Deus, você tem que escalar essa escadaria até lá em cima, até você chegar lá em cima, certo? Então, isso é uma coisa, enquanto instrumento da Contra-Reforma, né, o barroco vai ser mais ou menos guiado aí por esses princípios. Só que o barroco, o que a gente chama em Minas de barroco, existe uma certa discussão sobre isso. Tem gente que fala que, na verdade, é rococó, não é barroco e tudo mais, mas a gente se habituou a chamar de barroco. Ele é um barroco do século XVIII, né? E sendo do século XVIII, ele está inevitavelmente marcado aí já também, mesmo aqui em ambientes coloniais, gente, por um pensamento iluminista, né? Por uma certa ligação com o tipo de arte que vai aparecer na arte, na literatura, me fugiu o nome aqui, mas que aparece também nas pinturas, com os quadros lá do Jacques-Louis David, na Revolução Francesa e tudo mais e tal, que é o romantismo, né? A gente fala na palavra romantismo, vem romance na cabeça, e a gente lembra sempre de amor, de casal, né, e tudo mais e tal, mas a principal característica do romantismo enquanto arte, enquanto estilo artístico, é que o romantismo é uma arte egoísta, né? Ela é centrada no sentimento humano, no que o homem é capaz de observar, no que o homem é capaz de ver da natureza, no que o homem é capaz de sentir. Então, isso vai promover uma certa, como a gente vai ver ali na frente, né, se vocês conseguirem acompanhar meu argumento, vai promover uma certa identificação, vamos dizer assim, entre a expressão da religião e a sociedade que nela é gerada. E aí, no caso de Minas Gerais, a gente tem Minas Gerais, de uma forma geral, mas não só em Minas
Minas Gerais provoca uma explosão da arte barroca no Brasil, porque é um momento que o Brasil, em certa medida, a gente pode dizer que a colonização do Brasil ela explode com a verve do ouro. É claro que não é nada comparado com aquelas coisas, vamos dizer assim, mitológicas que se escreveram no começo do século XX, sobre Ouro Preto ser a maior cidade do planeta e blá, 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 blá. Nada disso tem o menor fundamento histórico, tá? Então, não é exatamente isso, mas há uma intensificação do movimento de pessoas para o Brasil, e isso vai provocar um enriquecimento do Brasil, né? Até porque o ouro, apesar de muito do ouro ter escorrido para a Europa, seja para Portugal ou para a Inglaterra, né, que teria financiado a Revolução Industrial Inglesa através do Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos. Não sei se vocês que estão na graduação, vocês ainda se lembram disso, mas, pessoal, se tiver algum aluno meu de ensino médio aí assistindo, com certeza eles vão saber do que eu estou falando. Muito desse ouro circulou internamente, né? E esse ouro fez explodir essas igrejas que a gente chama de igrejas barrocas, que existem em Ouro Preto, em Mariana, em São João del Rei, em Tiradentes, mas também existem no Rio de Janeiro, existem em Salvador, existem em Pernambuco, Olinda e Recife, né, e tudo mais, porque é um momento de explosão aí da colonização, e é um momento em que o Brasil, isso também não só em Minas, né, as cidades vão crescer um pouco, seja São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e tudo mais, né? E o nosso barroco, a gente tem que se perguntar sobre ele sempre, porque no fim das contas ele foi escolhido como o tipo histórico da arte brasileira, né? A história da arte brasileira foi... Tem alguém com o microfone aberto aí, não sei. Enfim, acho que foi sem problema, vamos seguir. A arte que, em certa medida, foi escolhida para representar a história da arte brasileira. Não por acaso, gente, Ouro Preto e as obras do Aleijadinho são a primeira coisa que são tombadas pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Pelo CEPAM, fundado lá pelo Rodrigo de Mello, lá naquela política lá da Era Vargas, de laudação nacional. O Mário de Andrade viaja para Ouro Preto, escreve um relatório sobre Ouro Preto e tudo mais e tal. E é uma coisa que meio que, vamos dizer assim, calha com o momento que Ouro Preto estava vivendo, né? Se Ouro Preto foi uma cidade que absorveu muito bem, dentro do possível, a crise da mineração na passagem do século XVIII para o século XIX, a crise que se abate sobre Ouro Preto na passagem do XIX para o XX, ela é muito brutal, porque a mudança da capital leva grande parte da população de Ouro Preto para Belo Horizonte. Porque o que manteve Ouro Preto uma cidade movimentada foi o fato dela ser capital da província, né? E no finalzinho do século XIX isso muda. E Ouro Preto se torna uma espécie de cidade fantasma, né? Então, é uma cidade meio que estacionada no tempo. Ela não passa por um processo de desenvolvimento, por exemplo, no começo do século XX, que São João del Rei tem, por exemplo. Em São João del Rei, a gente vê que o centro histórico ele é menor do que o de Ouro Preto e tudo mais, porque é uma cidade que, durante o século XX, ela se desenvolveu enquanto Ouro Preto, por conta dessa dinâmica muito particular aí e tal. Ouro Preto é uma cidade que fica meio estacionada no tempo e, curiosamente, a primeira coisa, curiosamente não, né? Mas, enfim, curiosamente não é exatamente a palavra, mas é a primeira coisa que vai ser tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o CEFAM, que depois vai virar IFAM, né? É isso. Então, o nosso barroco ele é importante para a gente por conta disso. Passa aí para mim, por favor, Igor. Aí a gente tem algumas imagens. Duas igrejas de Ouro Preto, né? A igreja de São Francisco de Assis, aí à esquerda, no alto, e embaixo, na direita, a igreja do Rosário dos Pretos, de Mariana, de Ouro Preto também. Embaixo, na esquerda, aí, o conjunto arquitetônico da Praça Minas Gerais, em Mariana, construída aí
o espaço foi separado ainda em meados do século XVIII, mas as obras dessas igrejas foram ser concluídas só no final do século. E em cima aí essa igreja, falando um pouco daquilo que eu, conectando um pouco aquilo que eu falei sobre o deslumbre, é o interior da igreja do convento de São Francisco em Salvador, que é afamada no Brasil aí por ser a igreja que tem mais ouro, né, na sua decoração, né? Então, mostrando aí bem esse tipo de arte barroca, e é uma igreja também que foi construída no século XVIII, apesar de Salvador ser uma cidade aí do século XVI. Passa aí para mim, por favor, Igor. Então, quando a gente fala de uma sociedade colonial, a gente percebe que as cidades, elas nunca estão no centro da análise, né? Porque a sociedade colonial brasileira, ela é uma sociedade essencialmente rural, né? Baseada, eu coloquei aí no slide, centrada no engenho, mas não só no engenho, né? A gente tem fazendas de tabaco, que são também importantes, né? E tudo mais e tal. Mas centrada aí na unidade de produção, que é rural, certo? E a visão que a gente tem sobre as cidades é sempre essa visão aí que eu coloquei, entre aspas, das chamadas vilas de domingo, né? Isso é uma análise que ficou bastante clássica aí sobre o papel das cidades, principalmente no Nordeste açucareiro, né? Eram espaços em que, bom, os senhores de engenho tinham casas no centro das cidades, mas eles só iam para essas casas quando era uma festa muito importante, né? Uma época muito importante, como, por exemplo, a Semana Santa, que você tinha que estar lá, perto do bispo e tudo mais e tal, porque a gente está falando também de uma sociedade que é uma sociedade baseada em ordens, baseada na exposição da figura e tudo mais e tal. Então, as cidades tinham esse papel claramente acessório e claramente meio que à sombra dos engenhos, né? Não há uma vida urbana, de fato, como, por exemplo, se a gente quiser forçar a fazer uma comparação, há, por exemplo, no México, né? Os espanhóis conquistam uma sociedade que é uma sociedade urbana, é uma sociedade que já se organiza em cidades, né? Então, os espanhóis, eles estão, as cidades espanholas, elas são mais desenvolvidas do que as cidades da América Portuguesa. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha nenhum tipo de experiência urbana no Brasil colonial, né? A gente tem portos, de uma forma geral, e aí Salvador, Rio de Janeiro, principalmente Salvador e Rio de Janeiro, que são os mais importantes, mas a gente tem também São Luís do Maranhão, que é uma cidade, inclusive o nome, né, São Luís, é uma homenagem ao São Luís francês, porque São Luís foi uma cidade fundada por franceses e tudo mais. Além disso, a gente tem a experiência do Recife holandês, né, a cidade Maurícia, né, que é uma cidade projetada pelo Maurício de Nassau, que essa imagem está aí, é uma imagem contemporânea, né, atual do Recife, diz que seria essa ilha que formaria o Recife, claramente emulando uma Amsterdã, né, uma cidade com canais e tudo mais e tal, o plano, uma coisa que os holandeses tinham na cabeça, mas aí por uma questão do desenrolar da história, esse tipo de colonização holandesa acabou não vingando no Brasil, com os holandeses sendo expulsos, e depois foram também fundar esses holandeses que saíram do Brasil, que foram expulsos pelos portugueses, fundaram uma cidade também cujo centro é uma ilha, que é Nova York, né? Nova York, a ilha de Manhattan, foi adquirida por esses holandeses na mão dos índios lá, por né, não vem ao caso o valor, e os holandeses começaram ali aquela povoação numa coisa bem ilhéu, assim, né? Formada numa ilha. A gente tem, Igor, aperta o espaço aí para mim, só para entrar uma outra imagem. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, é um plano antigo de... Igor? É um plano não, né? Na verdade, é um desenho do cerco holandês a Olinda, né? Então, aquela ilha que eu mostrei, ela está aqui embaixo. Ela ainda não é uma cidade.
A cidade portuguesa, ela é essa aqui, ela é Olinda. Olinda foi fundada por portugueses. E é uma cidade colocada em cima de um morro, né? Salvador é assim, inclusive hoje tem o elevador Lacerda lá, que conecta as duas partes da cidade. O Rio de Janeiro era assim, antes deles destruírem o Monte Castelo, lá na ocasião da reforma do Pereira Passos e tudo mais e tal. E Lisboa é assim, né? A cidade ela tem uma parte baixa, onde fica o porto, e ela é ocupada morro acima. Claro, existiam terrenos mais planos aqui que os portugueses poderiam ocupar, que seria, entre aspas, mais cômodo para construir uma cidade. Mas eles optam por construir morro acima, porque é mais fácil defender morro abaixo e mais difícil atacar morro acima. É uma coisa, é uma espécie de defesa mesmo, né? Como a gente vai ver, Ouro Preto também é uma cidade morro acima, mas não por uma questão de defesa, mas por uma outra questão. Mas isso mostra que os portugueses, em certa medida, eles tinham bastante experiência em construir morro acima. Porque quando você chega em Ouro Preto, você olha Ouro Preto e vai falar assim, só ouro mesmo para fazer essas pessoas construírem uma cidade aqui nesse lugar, porque é um lugar extremamente montanhoso e tal, com uma geografia bastante difícil e tal, mas isso mostra que os portugueses tinham uma prática sobre isso, né? Uma outra experiência urbana do Brasil colonial é a Vila dos Jesuítas, no Planalto de Piratininga, popularmente conhecida como São Paulo, mas é uma coisa que vai ter uma dimensão completamente diferente da realidade colonial do litoral. É uma cidade muito mais de chácaras do que um centro comercial mesmo, de fato. São Paulo vai demorar a se tornar uma grande cidade, né? Não é exatamente um processo que acompanha toda a história de São Paulo. E dentro dessas experiências urbanas, a gente tem sempre Minas Gerais apontada como uma exceção, né? Dentro do espaço colonial, todas as experiências coloniais foram rurais, exceto Minas Gerais, que por uma série de condições se tornou uma cidade urbana, né? Uma série de condições, na verdade, não. Na verdade, é só uma série de condições, né? Só uma condição. A extração do ouro. É diferente extrair o ouro e plantar cana. Você plantar cana, você precisa de espaço. Você extrair o ouro, é melhor que a extração seja só num veiozinho ali, que você consiga controlar, porque senão o nego vai ali e te rouba, né? Vem outra pessoa ali e te rouba e tudo mais, então você precisa ter uma coisa mais controlada, você precisa vigiar mais de perto. É diferente, por exemplo, de uma plantação de cana-de-açúcar. Então, essa questão da extração do ouro é o que vai levar a essa excepcionalidade mineira, que eu vou falar um pouco dela mais ali à frente. Passa aí para mim, por favor, Igor. Então, gente, a gente tem aí essa citação, que talvez seja uma citação, vamos dizer assim, fundante da análise historiográfica sobre a cidade brasileira, que é uma citação que está lá no Raiz do Brasil. Eu esqueci de colocar a página aí do Raiz do Brasil, mas está lá no capítulo do semeador e o ladrilhador, né? Que é um exercício de comparação que o Sérgio Buarque de Holanda faz da colonização portuguesa com a colonização espanhola, né? Ele vai, o que o Sérgio Buarque de Holanda está fazendo é comparando o tipo humano que veio para o Brasil com o tipo humano que colonizou o México, que colonizou o Peru e etc. E até mesmo, em certa medida, até mesmo os Estados Unidos, né? E aí, nessa passagem, o que me chama muito a atenção é essa comparação, embora o próprio Sérgio Buarque de Holanda tenha revisto essa posição em escritos mais, vamos dizer assim, mais recentes do que o Raiz do Brasil, né, gente? Lembrar sempre aqui que o Raiz do Brasil, apesar de ser um clássico e um mega de um livro, é um livro inicial da carreira do Sérgio Buarque de Holanda, né? O Sérgio Buarque de Holanda era jornalista e a primeira coisa que eu escrevi em jornal, e a primeira coisa que ele publicou
de caráter sociológico e tudo mais, foi o Raiz do Brasil. Então, algumas coisas, ao longo da carreira dele, ele reviu, né? Inclusive, ponderando Minas Gerais como uma exceção, quando ele diz que a cidade colonial é desleixada. E fazendo uma comparação aqui com a palavra desleixo com a palavra saudade, com a palavra, que são palavras portuguesas, para o qual não há tradução, né? E é o que ele está falando, o que ele está explicando aí, é que essa ideia de desleixo não significa que os portugueses não tinham energia para fazer. O que significa que eles não queriam, né? Eles olhavam para aquilo e pensavam, bom, não vale a pena investir nisso aqui, não vale a pena colocar sentido nesse espaço que está sendo ocupado. Aí a pergunta que eu faço agora nós vamos entrar aqui fazendo uma passagem pela historiografia das cidades, mas eu queria que vocês gravassem essa história do desleixo aqui, porque a pergunta que eu faço é, será mesmo? Será que é desleixado mesmo? Então vamos seguir. Passa para mim, por favor. A historiografia sobre a cidade colonial, gente, ela tem, eu coloquei aí alguns pontos. Ela começa lá no Semeador e o Ladrilhador, que para o Sérgio Buarque de Holanda, a questão é que, do ponto de vista dos espanhóis, há um projeto de colonização. Os portugueses não, os portugueses eles são aventureiros. Então, enquanto os espanhóis ladrilham o espaço, quer dizer, repartem os espaços em quadradinhos e tudo mais, os portugueses jogam sementes, né? Eles semeiam para ver o que aconteceu. Os espanhóis organizam previamente. Os portugueses eles não produzem essa organização. E isso, como o Sérgio Buarque de Holanda está falando sobre o espaço, sobre a forma dos portugueses ocuparem o espaço, isso acabou gerando consequências na visão que a gente tem sobre a cidade colonial. E essa visão sobre a cidade colonial, ela se torna ainda mais, vamos dizer assim, radical, quando essa historiografia é posta sobre a influência da construção de Brasília, né? Desde os debates iniciais da nova capital, o projeto, a capital pronta. Isso é um marco do urbanismo brasileiro. Obviamente, sempre que vai se olhar para a história sobre a influência de Brasília, você tem Brasília como norte. E aí os caras que são principalmente arquitetos, historiadores, e não historiadores arquitetos, então a primeira formação é a arquitetura, eles vão olhar para essa cidade e vão se perguntar se essa cidade é planejada, se essa cidade é espontânea, se essa cidade é regular, se essa cidade é irregular, se essa cidade, que tipo de parâmetros que essa cidade colonial tem. E aí não é difícil da gente pensar que conclusões eles chegam. Claro, se você está olhando para Brasília e olha, por exemplo, Ouro Preto, isso aqui é uma zona, né? Brasília é uma cidade que ela é construída para ser vista do alto. Ouro Preto é uma cidade ali que se agarra a caminhos, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, é uma imagem que se torna muito clássica da imagem colonial dessa historiografia sobre a influência de Brasília. E aqui eu estou falando de trabalhos como o trabalho, por exemplo, do Paulo Santos, da Roberta Marques Delson, até mesmo do próprio Silvio de Vasconcelos, né? E eles acabam mais ou menos coadunando essa visão de uma cidade que é irregular, e essa visão dessa cidade irregular tem uma síntese no livro de um cara chamado Emanuel de Araújo, que é chamado O Teatro dos Vícios, né? E essa que é a imagem da cidade colonial, de uma cidade colonial que é bagunçada, que é irregular. Alguns historiadores, e aí depois dessa conclusão, que é uma conclusão, não quero chamar uma conclusão de conclusão fraca, mas ela é um pouco óbvia, e ela explica muito pouca coisa. Você diz só que é irregular, mas é irregular a partir do seu parâmetro, não do parâmetro daquelas pessoas que construíram aquela cidade, porque eu acho que essa que é a questão que a gente tem que levar em conta sempre. Então aí a gente começa a ver uma importância que vai se dando progressivamente, principalmente de uma historiografia sobre influência da terceira geração dos análises, dessa história de história das mentalidades,
história das práticas humanas e tudo mais, que vão começar a se preocupar com esse aspecto tridimensional da cidade, né? A ideia de que uma regularidade da cidade, ela pode ser vista além de, sei lá, e medir o quarteirão para saber se os quarteirões são todos do mesmo tamanho, ou para medir se a esquina tem exatamente 90 graus, sabe? Então você começa a se preocupar com as práticas dessa cidade, com a regularidade das práticas dessas cidades. E aí, entre muitos trabalhos, eu vou aproveitar a oportunidade aqui e citar um trabalho monográfico do Diogo Borsoi, que até está aí vendo, o Igor já cumprimentou ele, que o Diogo trabalhou editais da cidade de Mariana, editais baixados pela Câmara, no século XVIII. E no trabalho dele a gente consegue ver a Câmara, por exemplo, pelejando para pedir, por favor, para a turma deixar os porcos dentro de casa, porque os porcos estão saindo da cidade e estão comendo os cantos das casas, estão focinhando os cantos das casas, e isso está prejudicando a beleza da cidade e tudo mais. Então, é uma questão que é uma regularidade que está para além de uma observação em 2D da cidade, né? Por isso que eu chamei aí de tridimensionalidade das cidades. E também há uma questão que é desenvolvida aí, que é perceber essas cidades, essas vilas, dentro da dinâmica do espaço colonial. E aí é uma coisa que é muito óbvia na história do Brasil, e que alguém sempre tem que falar para a gente. Eu não sei se alguém já falou isso para vocês, senão eu vou falar agora. Vocês já perceberam que, via de regra, as cidades no Brasil português, no Brasil colonial, eram fundadas em pares? Por exemplo, São Vicente é a primeira fundada. Pouquinho tempo depois, eles fundam Cananéia. No Espírito Santo, primeiro eles fundam Vitória, depois funda São Mateus. Eu acho que é isso. No Pernambuco, Recife e Olinda. No Rio de Janeiro e Niterói. E em Minas Gerais isso é muito evidente, né? São João del Rei e Tiradentes, Sabará e Caeté, Ouro Preto e Mariana. E ali na região ali de Diamantina, por exemplo, que era para ter feito uma coisa mais ou menos parecida, que é Cerro e o Arraial do Tijuco, né, que hoje é Diamantina, mas Diamantina nunca foi elevada à categoria de vila, porque Diamantina eles estabeleceram um regime completamente especial ali em Diamantina. E por que isso? Porque a coroa portuguesa criava propositalmente duas instituições concorrentes no mesmo lugar. Porque se essas instituições concorrem, o juiz dessa concorrência é o rei. Se você deixa só uma, essa instituição, elas podem concentrar poderes. Por exemplo, Mariana e Ouro Preto. Mariana é escolhida para ser sede do bispado. Ouro Preto é a sede da administração da capitania. Entende? Então, Mariana controla o poder espiritual. Ouro Preto controla o poder temporal. E aí você gera uma série de concorrências em que o juiz dessas concorrências é o próprio rei. Então, a presença dessas vilas no espaço colonial, elas também têm muito a ver com a institucionalização dessa sociedade. E dentro do aspecto da excepcionalidade mineira, né, que eu falei para vocês, se a gente fosse debruçar sobre o que eu chamei aí de fontes secundárias, tá, gente? Porque são as descrições que a gente tem que percorrem aí o século XVIII e o século XIX. Né? A gente trabalha elas como fontes, mas elas não são exatamente fontes primárias. Né? Elas são fontes produzidas por um observador. Então, a gente vê as vilas mineiras passando por essas 4 fases que eu coloquei aí. A gente tem, de início, um ambiente convulsionado, um ambiente que é uma zona, que é, por exemplo, o que está lá na obra do Antonil, Cultura e Opulência no Brasil por suas drogas em Minas, que o Antonil vai estabelecer aquela imagem clássica da pessoa morta segurando com um torrão de ouro no bolso e segurando uma espiga de milho. A pessoa morreu de fome. E aí a gente tem uma coisa que a historiografia já discutiu, que é a intenção do Antonil por trás desse registro, né? Não por acaso o livro Cultura e Opulência no Brasil, por suas drogas em Minas, ele tem uma grande parte dele sobre o açúcar. E uma pequena parte é uma má imagem da mineração, porque investir em plantação é mais estável,
do que investir em mineração. Mineração é uma aventura e tudo mais e tal. Uma outra imagem desse ambiente convulsionado, e que também é uma imagem muito intencionada, é a imagem que está presente lá no discurso histórico e político da sublevação que nas Minas houve no ano de 1720, que está fazendo 300 anos aí, a famosa Revolta de Filipe dos Santos, Revolta de Vila Rica, que o Conde de Assumar escreve uma coisa que, assim, é muito... Né, ele fala lá que a terra exala motins, o ar é a tumba da paz e o berço da rebelião, o ouro toca desaforos, né? Então ele está falando desse ambiente que é uma convulsão, mas isso tem uma intenção por trás, né? Que é explicar por que ele condenou o Filipe dos Santos da forma como ele condenou, que era uma coisa que ele não podia ter feito, né? Ele não tinha autoridade para fazer aquilo, mas aí ele vai escrever esse discurso histórico sobre a rebelião de 1720, que é uma forma de justificativa, e ele vai apresentar esse espaço das Minas como um espaço muito bagunçado. A gente tem também uma imagem de Fausto, né, de muita ostentação, de muita opulência nas duas festas religiosas barrocas, né, que é o Triunfo Eucarístico de Ouro Preto e o Áureo Trono Episcopal, a entrada do bispo em Mariana. O Triunfo Eucarístico é a volta do sagrado para a Matriz do Pilar, depois que a reforma da Matriz do Pilar foi concluída, e o Áureo Trono Episcopal trata da entrada do primeiro bispo, Dom Manuel da Cruz, em Mariana, escolhida lá para ser sede do bispado. Então, são imagens que geram muito Fausto, mas que também já foram discutidas pela historiografia, e que são principalmente o Triunfo Eucarístico, é a base da análise da Laura de Melo Souza no Desclassificados do Ouro, né? Que a Laura de Melo Souza, ela trabalha aí essa ideia de que, na verdade, é uma coisa, essa coisa externa da sociedade de antigo regime, da sociedade barroca. É uma sociedade que vive para o exterior, ela precisa demonstrar a sua posição social, mesmo que internamente a posição social dela não corresponda a toda aquela opulência, aquele Fausto e tudo mais e tal. Quando a gente vai encaminhando para o final do século XVIII, a gente tem uma coisa que eu chamei aqui, entre aspas, de mito de origem, que é o que está lá no Cláudio Manuel da Costa, no poema Vila Rica. O Cláudio Manuel da Costa cria no poema Vila Rica uma imagem dos tempos do Gomes Freire de Andrade que só existe na cabeça do Cláudio Manuel da Costa, né? Que não tem muito a ver com o que era uma Ouro Preto gloriosa e tudo mais e tal, né? Esses caras do romantismo brasileiro escrevendo, dessa geração que foi estudar na Europa, né? Chamada geração de 1770 e tudo mais e tal, que vão escrever no final do século uma visão crítica daquele momento, mas que se apega a um mito de origem, né? Uma Vila Rica quase edílica, né? Vamos dizer assim. E no final, no início do século XIX, aí a gente já está falando aí que de Saint-Hilaire e até mesmo o Barão de Eschwege, a gente tem uma imagem que é uma imagem de decadência mesmo, né? Então a gente tem toda essa passagem aí pelo espaço mineiro que ajuda a gente a entender como que a imagem sobre as vilas mineiras foi sendo criada. Passa aí para mim, por favor, Igor. Aí eu coloquei esse quadro aí para vocês entenderem como eu falei, há duas versões, duas ideias aqui em disputa sobre a cidade, né? A cidade colonial, principalmente. Então tem aquela história do desleixo, lá da metáfora burkeana, e de uma análise tridimensional que está presente na obra do Nestor Goulart Reis Filho, e que vai abrir espaço aí para uma série, abrir campo, né, vamos dizer assim, para uma série de trabalhos que vão aparecer muito principalmente ancorados na documentação produzida pela Câmara, e aí tem o trabalho do Diogo, que eu já citei, mas também o trabalho do Baiano, do Fabiano Silva, Baiano, eterno Baiano, vai ser Baiano para sempre, que é professor do IFMG, que trabalhou com os construtores dessa cidade, mostrou como existia, na verdade,
pessoas que a gente poderia chamar quase de empreiteiros que trabalhavam nessas cidades todas, que prestavam serviços nessas cidades todas. O trabalho da Denise Tedeschi sobre as águas, a administração das águas e tudo mais e tal. Então, esse desleixo ele já foi, de alguma forma, superado. Mas eu quero levar vocês a superar esse desleixo, vendo a coisa por um outro lugar. Vamos aí, Igor, mais um. Cara, se eu estiver demorando demais, você me dá ideia, tá? Só para eu ter uma noção aqui. Então, a gente tem que pensar aqui essa ideia de espaço social nas minas, né? Como exatamente essa ocupação se iniciou? Então, a princípio, a gente tem uma coisa que é básica. Obviamente, a população se aglutinou aonde se extraía ouro. Os caminhos levavam para a extração aurífera, né? Ainda que a gente compreenda hoje já de uma forma muito mais complexa essa formação de uma coisa que a gente pode dizer aí de um mercado interno, mineiro, e que não é exatamente verdade, que tudo que chegava em Minas chegava do exterior, muita coisa era produzida ali, a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, da essencialidade da extração aurífera, né? Ouro Preto só existe, citando aqui o caso de Ouro Preto, outros lugares talvez possam ter uma outra história, né? Por exemplo, São João del Rei, uma região muito fértil de Minas Gerais e tal, e que está ali próximo ao Rio de Janeiro. Talvez se não fosse o ouro, uma outra cidade teria se desenvolvido ali naquele lugar. Mas Ouro Preto, cara, Ouro Preto é uma cidade que só existe por conta da extração de ouro, né? E é o principal lugar de onde se tirou ouro em Minas Gerais. E aí o Ângelo Carrara me falava muito isso, né? De ficar explicando demais por que Ouro Preto é importante e tal. Se quiser uma explicação de por que Ouro Preto é importante, Ouro Preto foi o lugar, naquele momento, onde mais se retirou ouro na história da humanidade até então. Uma coisa que vai ser superada, por exemplo, pela extração aurífera na Califórnia, no século XIX, mas aí já é uma extração aurífera industrial, né? Um outro tipo é uma extração aurífera usando máquinas, né? E tudo mais, é uma outra dinâmica de extração. Então, Ouro Preto é um lugar muito importante que surge a partir de serviços minerais e dos caminhos que margeavam esses serviços minerais. Aí eu coloquei aí uma sequência de mapas, vou pedir para o Igor colocar aí, para vocês perceberem como Ouro Preto cresceu à volta dos caminhos, tá? Puxando sardinha, gente, esses mapas são mapas que eu fiz para minha tese, a partir da documentação sobre os terrenos urbanos que eu trabalhei com elas e tudo, aí eu consegui recriar esses mapas. Eu vou explicar rapidinho o processo de criação deles ali na frente. Então, aí a gente tem um primeiro mapa de Vila Rica na sua primeira década. Não da primeira década de ocupação, mas da primeira década de fundação da Câmara, né? A Câmara é fundada em 1711. Esse mapa aí, então, pega essa segunda década do século XVIII, que é, na verdade, a primeira década da fundação de Vila Rica. E aí, Igor, eu vou pedir para você passar, observa como a cidade ela cresceu em torno do caminho que corta ela. Esse mapa é de 1737, as datas estão aqui em cima, que são as datas dos cadastros que eu tive acesso, nos cadastros que existem depositados na Câmara. Passa aí, Igor. Mais um. Esse é o segundo cadastro, né? E aí a gente tem um quarto mapa, que é um mapa do final do século XVIII, do início do século XIX. Então, esse mapa... não desse jeito, né? Então, vocês viram aí como Vila Rica é uma cidade que cresce ao redor dos caminhos, e aqui é a Serra do Ouro Preto, de onde se retirava ouro, de onde... Aqui, né? Eu estou passando meu mouse aqui na tela, esqueci que não sou eu que estou apresentando, desculpa, gente, a prática da sala de aula, da sala de aula online. Mas aí, ó, vocês estão vendo aí na tela, aí está escrito Vila Rica. Nisso que está acima desse escrito Vila Rica aí, é o lugar de onde se tirava ouro. Então, a cidade, Ouro Preto, ela foi escalando o ouro à medida que as jazidas se esgotavam. Porque qual que é o princípio da extração de ouro em Minas Gerais? Ela começa no aluvião.
que é o ouro no leito do rio. Né? Mas como que esse ouro chegou lá no leito do rio? Ele, ao longo do processo geológico da Terra e tudo mais e tal, esse ouro, os morros vão sendo lavados e esse ouro ele vai verter para dentro dos córregos. Os portugueses, os mineradores, né, de uma forma geral, uma tecnologia, eu estou falando português aqui, porque, como diz o Marco Antônio, né, a gente fala de América portuguesa, porque a gente não conhece bulhufas da história da África. Esse método de mineração, que provavelmente é um método africano, né, que já era usado na costa da mina, consiste em antecipar o efeito da chuva. Então, do leito dos córregos, esses caras sobem para as chamadas grupiaras, que é a margem, e da margem eles vão escalando o morro acima, fazendo aí os serviços minerais nos morros aqui, que tem uma pessoa aí assistindo, que pode falar sobre isso muito mais do que eu, muito melhor do que eu, uma das grandes pesquisadoras sobre o tema, que é a nossa querida Dejanira, né? Dejanira Rezende, querida Dezinha. Eu vi o nome dela na hora que eu entrei, não sei se ela está aí ainda. O trabalho dela é um trabalho sensacional, mostrando como esses morros eles eram objetos de disputa, porque aquilo que sobrava das grandes catas, aquilo que sobrava dos serviços minerais, podia ser extraído por qualquer pessoa. Podia ser, o que era chamado aí de a raia miúda, né, da mineração, que são as pessoas que viviam de minerar esses morros, que eram espécies de propriedades coletivas, e mineravam pelo seu sustento. Né? Passa aí mais um, Igor, só para eu explicar um negócio rapidinho. Esse aí, gente, não vai dar para ver muito bem, né? Que a imagem está ruim. É uma imagem que ela é ruim na própria instituição. Uma planta, a planta mais antiga de Ouro Preto que existe, que está depositada no arquivo do Exército, e ela é igual o meu mapa, o meu último mapa. Só que o meu mapa ele foi georreferenciado, né? Quer dizer, eu peguei, não fui eu que fiz, né? Foi um cara chamado Herbert Pardini, né? Geógrafo, cartógrafo e tudo mais. Eu não sou isso, eu não sei fazer essas coisas. Então, eu levantei os dados e contratei ele para fazer para mim. Ele pegou esse mapa, jogou no Google Earth, espalhou esse mapa e aí nós fizemos aqueles outros. Então, é um processo aí de marcha ré na construção dessa evolução urbana de Vila Rica. Então, eu mostrei o mapa na ordem certa, né, com o tempo passando, mas o processo de construção dele foi o contrário. Eu construí do último para o primeiro, porque aí eu consegui, pegando esse mapa como base, eu consegui bater lá com as referências de endereço que eu tenho nos cadastros, e para poder dizer, essa rua aqui existia, essa rua não existia, essa rua foi aberta por volta de tal data e tudo mais e tal. Então, foi esse processo de construção lá daqueles quatro mapas. Só para vocês terem uma noção como, na verdade, eu fiz o que o historiador faz, eu levantei os dados. Quem fez foi um cara que sabe fazer com mapa, chama Herbert Pardini, é um cara super gente boa, tal, super acessível. Sei lá, se alguém tiver algum projeto que carece de um mapa, quiser falar com ele, qualquer coisa, só me pedir o contato que eu passo. Então, isso dito, Igor, passa aí para mim, por favor. Esse mapa aí, isso é um mapa que também foi o Herbert que fez para mim e que mostra como Ouro Preto está inserida nesse terreno. Aperta Enter aí, Igor, por favor. É um mapa, uma recriação artística, né, e tal, tudo mais. Então, bem aí, vocês estão vendo o traçado vermelho, né, que são onde estão as propriedades da cidade, quer dizer, é uma cidade comprida, uma cidade que cresce, né, ao longo dos caminhos e tudo mais e tal, e a mineração do morro é nessa serra que está exatamente acima aí da cidade. Então, Ouro Preto é uma cidade que cresce dos riachos para a serra, e isso fica evidente lá em Ouro Preto se a gente pensar que as igrejas mais baixas da cidade são as igrejas mais antigas, né? As duas matrizes, né? A matriz do Antônio Dias e a matriz do Pilar, mas também a capela do Padre Faria, né? Isso eu estou falando, obviamente, existem capelas nos morros, né? E aí já é uma outra coisa, que é uma coisa que fugiu da minha alçada, na minha análise,
porque esses morros eles não estavam sob jurisdição da Câmara, eles estavam sob jurisdição da Guarda-Moria, né? Que controlava ali a repartição das datas minerais. Então, esse mapa aí, só para vocês verem essa recriação aí meio artística que o Ebert fez, para vocês verem como Ouro Preto está aí inserida dentro dessa geografia, exatamente no caminho que corta o morro aonde essa mineração era feita. Passa aí para nós, Igor. E aí, gente, a gente tem alguns vestígios, né? Não são em Ouro Preto, né? São em Mariana, em Passagem de Mariana, na verdade. Esses vestígios estão lá até hoje, são vestígios de mineração. O que está aí à direita, ao alto, é um mundel, né? Tipo uma bacia mesmo, que eles iam lavando o ouro. Obviamente, ela era toda fechada, né? Desmoronou com o tempo, quase 300 anos, esse negócio aí de pedra e barro, basicamente. Então, esse mundel era tipo uma bacia, eles iam lavando o ouro, né, não, o morro, né, acima, e tudo ia vertendo para dentro dessa bacia. O ouro é mais pesado, então ele tende a decantar. Depois eles faziam a apuração disso, no couro e tudo mais, tal, catando esse ouro que, ao contrário do que muita gente pensa, ele não era um ouro, não era muito comum se encontrar grandes pepitas de ouro. Esse ouro ele era majoritariamente um ouro em pó. Tanto é que, para tentar, de alguma forma, coibir a circulação desse ouro em pó, não vai demorar muito, vão ser fundadas as casas de fundição em Minas Gerais, né? E as casas de fundição vão ser responsáveis pela arrecadação do quinto do ouro, né? Então, esses são alguns vestígios que existem lá em Passagem de Mariana, um povoado que fica entre Ouro Preto e Mariana, que aí agora eu acho que na próxima imagem vai dar para vocês verem mais ou menos aonde fica. Passa aí, Igor. A gente tem esse mapa que é de um professor da UFOP, chamado Frederico Sobreira, acho que ele é do departamento de geologia. Essas áreas em vermelho, gente, são áreas onde você consegue ver vestígios que a terra foi desmontada para mineração. E aí, exatamente aí, vocês estão vendo onde está escrito Passagem de Mariana, aquele morro onde há aqueles vestígios, ele fica bem aí ao alto do povoado, onde vocês estão vendo aí. Então, o que o Frederico Sobreira estima é que 70% de toda a Serra do Ouro Preto, e aí contando, inclusive, o pedaço que é chamado de Serra do Veloso, a Serra do Ouro Preto, Morro da Queimada, o Morro Santo Antônio, essas regiões de morro que conectam Ouro Preto e Mariana pelo alto da serra, elas foram todas revolvidas atrás de ouro, né? Então, tudo lá tem marca dessa cidade que cresceu, e eu queria chegar para falar sobre isso, apesar de ter várias igrejas em Ouro Preto, e Ouro Preto hoje ser uma cidade conhecida pelas igrejas, Ouro Preto não era uma cidade religiosa, né? É uma cidade, as pessoas moravam, eram religiosas, mas Ouro Preto não é uma cidade que nasce com função religiosa. Ouro Preto é uma cidade que nasce com função mineral. Ouro Preto é um lugar de mineração. E a forma dessa mineração e tal vai gerar essas heranças, vamos dizer assim, dentro da cidade de Ouro Preto. Passa aí, Igor, fazendo um favor. Então, eu falei desse ouro e dos caminhos, que obviamente tem uma coisa, tem a ver com o início aí da ocupação. A gente tem depois do ouro e desses caminhos, a gente vê a formação de igrejas e capelas, mas prestem atenção, gente, a igreja segue a extração de ouro, e não o contrário, né? Porque geralmente, às vezes, a análise fala que foi a igreja que fizeram as pessoas se aglomerarem. Mas é o contrário, as igrejas foram erguidas onde havia aglomeração de pessoas. E essas igrejas, elas representam uma certa institucionalização mesmo da vida social, através desses rituais coletivos que não é só a missa, né? É a missa, é o casamento, é a Semana Santa, é o Corpus Christi, é o enterro. Tudo isso é evento social que cria uma certa coletividade e que vai entregar para o espaço sentido. E um outro movimento que a gente tem aí que se inicia
a partir de 1711, que é a fundação das vilas. E aí a gente vai ter uma tentativa mesmo de organizar esse espaço ocupado, tornar ele melhor para habitação, algumas outras preocupações que, se a gente pensar que há só uma vontade de extrair ouro, elas não fazem muito sentido. Então, primeiro o ouro e os caminhos, depois a igreja e as capelas, com a ritualização e tudo mais e tal. E, por fim, as vilas, né? Eu poderia citar outros exemplos, inclusive um deles que está fazendo aniversário esse ano, 300 anos da criação da capitania de Minas Gerais. Porque primeiro era uma coisa só, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, depois em 1709, 1711, 1711, é o mesmo ano da criação das vilas, por conta das dinâmicas, né, da Guerra dos Emboabas. Eles vão separar Rio de Janeiro e São Paulo se torna a capitania de São Paulo e Vilas do Ouro, e Minas do Ouro, né, na verdade, não sei, enfim. Exatamente qual que, mas eu sei que é junto com São Paulo, e em 1720 a repartição, a criação da capitania de Minas Gerais, separadas tanto do Rio de Janeiro, quanto da capitania de São Paulo. Aperta aí a barra de espaço, Igor, só para... então, gente, há uma tensão que existem duas forças ali, né? Uma força que é uma força de provisoriedade, né? Essa ideia de que a hora que o ouro acabar aqui, eu junto minhas trouxas e vou embora, mudo para outro lugar, versus forças de permanência. Ninguém constrói uma igreja para abandonar ela depois, tá? Ninguém constrói uma cidade para abandonar ela depois, né? Talvez alguns malucos burguês do século XX, como, por exemplo, Ford fez lá na Amazônia, construiu a Fordlândia lá, o trem não deu lucro, ele foi embora, porque a única coisa que ele queria ali era dinheiro. Mas essas pessoas do século XVIII, não. Essas pessoas, elas estão criando um sentido do espaço que impõe esse debate entre provisoriedade e permanência. E depois a gente vai ver aparecer, eu vou falar disso mais à frente, palavras como, por exemplo, aumento, dignidade, decoro, tudo palavras que vão aparecer, que você vê uma preocupação que não é só uma preocupação instrumental com ordem, vamos dizer assim. Aperta mais uma vez aí, Igor, que aí a gente tem exatamente isso que eu estou falando. Há uma organicidade e uma prática do espaço que definitivamente é completamente diferente de você chamar de desleixo. Né? Não é um desleixo. Por exemplo, o que os caras da Câmara de Vila Rica fizeram investindo, por exemplo, em pontes de pedra. Beleza, era uma coisa essencial para a circulação da cidade, mas é diferente de falar que é desleixo, né? Completamente diferente. E aí, sobre essa organicidade do espaço, tem um caso muito engraçado, eu uso umas palavras muito infelizes às vezes. Não é engraçado, é interessante, que é o caso de Mariana. Aperta Enter aí, Igor. Essa é uma planta de Mariana. Ela não tem data, né? Ela não é datada, ela não tem assinatura, ela não tem nada. Só que o que essa planta está mostrando é uma cidade que já foi, uma cidade que ainda é e uma cidade que vai ser. Eu vou explicar. Olha aqui embaixo da imagem, aí é onde passa o Ribeirão do Carmo, né? Que é o maior rio lá de Mariana, o rio que a cidade é onde eles mineravam ouro. Só que esse rio, ele recebe todos os rios que descem de Ouro Preto, ali naquela direção de Mariana. A cidade são 8 quilômetros entre uma cidade e outra, elas são coladas. Ouro Preto é no alto da serra, Mariana é na várzea. Então, o Ribeirão do Carmo, que Mariana era construída nas suas margens até a década de 1740, ele foi se assoreando, né, com os serviços minerais de Ouro Preto. Aquilo foi enchendo o rio e tal. E aí, numa data que é meio inexata, mas certamente entre a década de 1730 e a década de 1740, 1/3 da cidade de Mariana é simplesmente levada por uma enchente. Enchentes que não são
problemas do passado da cidade de Mariana, né? A Marcela tá vendo aí a aula, a Marcela já foi vítima de uma enchente lá em Mariana, lá na nossa saudosa Rua do Seminário, que é essa rua aqui, ó, inclusive. Essa rua aí que tá à esquerda aqui, tem uma ponte que corta um rio. O rio, foi esse rio que transbordou e encheu a casa da Marcela d'água. Então, é um problema que é corriqueiro. Só que isso calha com o debate sobre a necessidade de se construir uma cidade para abrigar o bispado. Então, o que está aí no meio do mapa é uma Mariana que existe. A Mariana que sobreviveu à enchente. A gente tem a rua direita, tem a igreja aí no centro da imagem, que é a igreja da Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Conceição, da igreja Nossa Senhora da Conceição, se não me engano, que ainda não era sé episcopal, ela ainda ia se tornar sé episcopal. A rua que vem é a rua direita de Mariana, e, para quem conhece Mariana, o que está acima aí está em cima de um monte, Então, é o lugar onde eles escolheram para a cidade ser construída de uma forma segura. Então, aí no meio é uma cidade que existe. Acima, onde o contorno está mais fraco, é uma cidade projetada. É o que a cidade deveria ser, certo? E mais lá no alto, você tem um projeto, um esboço de uma igreja, que é a igreja de São Pedro, lá de Mariana, que ela foi projetada para ser a sede do bispado. A mineração entra em crise, eles abandonam a obra fica lá, eu vou mostrar, ela fica lá como uma... ela não é uma ruína, porque não é uma coisa que caiu, ela é uma obra não terminada. Isso é um absurdo a gente pensar, por exemplo, que há 250 anos atrás, obra pública no Brasil começava e não acabava. Isso é um absurdo, ainda bem que o país mudou. E provavelmente a igreja de São Pedro teria uma escadaria igual aquela da igreja lá de Braga. A ideia era a mesma, colocar a igreja em cima do monte para mostrar para o homem lá embaixo que ele é pequeno e que, se ele quiser louvar a Deus, ele vai ter que subir a escada até lá em cima. Quem conhece Mariana sabe que o morro tem, inclusive, a rua lá que a Mariana chama Bicentenário, que é uma rua assim, que é a rua mais curta, vamos dizer assim, que leva da parte baixa da cidade até lá na igreja de São Pedro. Passa aí, Igor. Aí a gente tem uma outra planta completamente projetada à esquerda da cidade de Mariana. É a planta que, apesar de não ter nenhuma assinatura, nem nada e tal, eles dizem que é a planta do sargento Alpoim, um cara que teria planejado Mariana. Ele também é o autor do risco, né, do Palácio dos Governadores, que hoje é a Escola de Minas, mas não existe nada que comprove que o Alpoim esteve em Minas e participou diretamente dos projetos. O construtor do palácio lá em Ouro Preto é o pai do Aleijadinho, o Manuel Francisco Lisboa. Provavelmente ele recebeu o risco do Alpoim, que estava ocupado, dando um tapa, vamos dizer assim, dando uma ajeitada na cidade do Rio de Janeiro. Então, provavelmente, para Minas, ele mandou só os riscos, né? Mas não, a gente não pode afirmar que é esta planta que está aí à esquerda, porque ela não tem assinatura, tá? E é certamente uma planta posterior a 1750, porque está escrito que ela é uma planta da cidade de Mariana. 1750 é quando a vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo toma esse nome de Mariana. E aí, à direita, vocês estão vendo uma planta do que é Mariana mesmo, de verdade. Então, se vocês compararem a planta, mesmo naquela outra planta, vocês veem quarteirões muito mais retos, muito mais perfeitos, muito mais planejados, né, regulares, do que o que realmente se efetivou. Mas isso não significa que os caras não se preocupavam com isso. Na verdade, eles recebem um plano e vão tentar adequar esse plano às possibilidades. O que o Rodrigo de Almeida Bastos, professor lá do UFOP, do Departamento de Filosofia, que tem um belíssimo trabalho, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, chama de urbanismo conveniente. Tá? Você até tem um projeto, mas você vai executar aquilo que é possível
possível. Passa mais uma aí, Igor. E aí tem alguns detalhes. Essa aí é uma gravura, irmã daquela que estava na abertura da minha apresentação, de um cara chamado Thomas Ender, uma aquarela do início do século XIX, né? Provavelmente da mesma época, mais ou menos, aí que o Saint-Hilaire esteve aqui. E aperta aí, Igor, primeira vez. Essa é a igreja de São Pedro não terminada. E essa igreja de São Pedro, ela é essencial na narrativa do Saint-Hilaire de decadência. É o exemplo que o Saint-Hilaire usa, porque essa era a entrada de Mariana naquela época. Então, o Saint-Hilaire, ele entra em Mariana, se não me engano, o ano é 1817. Eu não sei se 1817 é o ano da publicação das viagens dele, ou se é o ano que ele teve, mas enfim, é no início do século XIX, é quando o auge da mineração já foi superado, já passou em Confidência Mineira, Minas Gerais não se move mais pelo minério, mas sim pela agricultura e tal, e é a igreja de São Pedro, colocada lá no alto da cidade. Mas, por outro lado, aperta aí de novo, Igor. Você tem aqui abaixo um jardim, no seminário, que no fundo aí a gente está vendo aqui o seminário de Mariana, o seminário da Boa Morte, conhecido como Seminário Menor, que hoje abriga o nosso queridíssimo ICHS, né, que é onde nós tudo estudamos, né? Eu, o Igor, Janira, Diogo, Elis, Marcela, todo mundo está vendo aí, um montão de gente que está vendo aí como convidado. Então dá para ver perfeitamente os riscos do jardim. Então, ninguém constrói um jardim por desleixo. Então, essas duas coisas elas estão em confronto aí nessa cidade. E a gente tem também, aperta de novo aí, Igor, aquele conjunto arquitetônico, que é o conjunto lá que é as duas igrejas, né? A igreja, essa igreja que está mais... vocês estão vendo as duas torres dela, é a igreja de São Francisco. A outra igreja que está perpendicular a ela é a igreja do Carmo, e à frente da igreja a gente tem o prédio da Câmara, que por conta da posição da vista não está dando para ver exatamente, dá para ver só algumas janelas dele. Então, é uma coisa que, assim, essas imagens, por exemplo, a ruína de São Pedro, que o Saint-Hilaire descreve, ela existia. É uma igreja que vai ser terminada só no século XX, e que vai dar, inclusive, origem a uma expressão urbana lá de Mariana, né, que é a obra de São Pedro, que é uma obra que não termina nunca. Por conta disso, a igreja foi terminada, se não me engano, nos anos 20 ou nos anos 30. Mas é uma cidade onde há também um jardim enfeitando o palácio do bispo e o seminário, né, onde é que se formava padres e tudo mais. Passa aí para nós, Igor. E aí, eu já vou meio que encaminhando para o final, para falar um pouco sobre o que essa sociedade, né? Que tipo de visão a gente tem sobre essa sociedade mineira, né? Tem essa definição, né, que é uma sociedade, ela é tão aluvional, né? Ela vem tanto do aluvião quanto o ouro, mas é uma imagem que lá, se a gente for buscar na historiografia, ela vai variar no início. Há uma visão de que Ouro Preto é o Eldorado brasileiro, né? Onde as pessoas vinham para ficar ricas, né, e tudo mais e tal, quando uma historiografia, e aí talvez o estudo mais clássico sobre isso, seja exatamente o Desclassificados do Ouro, da Laura de Melo Souza, vai mostrar que, na verdade, a democracia dessa sociedade era a luta pela sobrevivência, né? Uma outra coisa que o Ângelo Carrara costumava dizer, ninguém extrai ouro para guardar o ouro debaixo do colchão, cara. E as casas de fundição são um exemplo disso. Quando você extrai ouro, aquele ouro ali, bicho, no final de um dia de trabalho, ele não vai para baixo do colchão. Ele precisa ser convertido em cachaça, em caldo de cana, em quitute, em fruta, em bolo. Não por acaso, a Câmara de Ouro Preto vai proibir que negras de tabuleiro, quer dizer, essas negras que eram vendedoras ambulantes, frequentem as regiões dos trabalhos minerais, porque estava havendo ali um desvio, porque o cara está trabalhando ali o dia inteiro e tal, tira um pouquinho de ouro, ele passa o ouro para essa negra, às vezes, é uma negra de ganho, né? Uma negra que trabalha fora
da alçada, vamos dizer assim, do seu senhor, mas ela tem que pagar o jornal ao seu senhor, né, a sua jornada de trabalho. Então é uma sociedade que ela é marcada por essa luta pela sobrevivência, ela não é uma sociedade opulenta, ela não é uma sociedade faustosa, uma sociedade de Fausto, embora seja, por vezes, uma sociedade de ostentação, isso ela é por uma característica muito própria do antigo regime, e é uma sociedade, né, que é uma figura que eu vinha discutindo muito com o Álvaro, ela não é democrática, mas ela também não é pré-definida, vamos dizer assim. E é por isso que eu coloquei essa moldura em magma, né? É como se fosse uma sociedade, ela é uma sociedade que está se formando. É como, sei lá, a lava de um vulcão. Foi a melhor imagem que eu e o Álvaro achamos. E você pega os parâmetros sociais e encaixa nessa moldura. Encaixa esse magma nessa moldura. A moldura, ela determina a forma, mas ela não determina como que o magma vai se arranjar ali dentro. Então, é uma sociedade que é marcada pela proximidade, diferente, por exemplo, do engenho de açúcar, completamente diferente. Eu já falei para vocês, há uma diferença básica entre extrair o ouro e plantar cana, uma diferença espacial, propriamente dita. É uma sociedade onde as pessoas estão buscando a sobrevivência a todo momento, e ela é uma sociedade muito mais mestiça, né? Só que é uma sociedade que, como ela recebe, talvez tenha faltado eu colocar isso aí, como ela recebe essa moldura, ela é uma sociedade que também, com o passar do tempo, vai, ao menos oficialmente, e isso é um problema quando a gente vai investigar, porque a gente investiga fontes oficiais, é uma sociedade que vai fazer esforços para se embranquecer. Então a gente perde isso um pouco de vista, que Ouro Preto é uma cidade preta, é uma cidade marcada pela escravidão. Eu conheço algumas pessoas que já foram em Ouro Preto e detestaram Ouro Preto exatamente por conta desse peso que há em Ouro Preto. Que, bicho, o ouro foi extraído com mão de obra preta. E é uma sociedade que é preta, é uma sociedade que é crioula, é uma sociedade que é mestiça. Tá? Então, isso é um aspecto muito característico desse negócio do contato, da proximidade e da mestiçagem. Eu sempre falava com o Álvaro que uma das coisas mais impressionantes que eu descobri fazendo a tese é a forma crescente que aparecem negras proprietárias de casas em Ouro Preto. Obviamente, no começo do século XX, no começo do século XVIII, não existe quase, lá nos anos de 1710, 1720, não existe quase nenhuma. No final do século, num universo de 1.000 proprietários de terrenos cadastrados, as negras são mais de 150. Elas não são a maioria, elas estão longe de ser, mas é considerável, elas são mais de 10%. Elas são mulheres, elas são negras. E a gente está falando de uma sociedade que é uma sociedade de antigo regime baseada na escravidão, uma sociedade escravocrata e patriarcal ao mesmo tempo, né? E a gente vê, para mim, na minha humilde opinião, essa percepção de como as negras elas aumentam na existência do cadastro das câmaras, é uma mostra de como essa sociedade é uma sociedade mestiça, preta, que se embranquece por motivos de posição social, né? A gente tem sempre um caso para entender isso. Por exemplo, sempre que um negro, um pardo, mestiço, sei lá, negro, uma pessoa de cor, ela ascende socialmente, ela vai fazer um esforço para apagar esse passado de negritude, porque, por exemplo, uma das primeiras coisas era mandar o filho para estudar para o seminário. E aí, quando o cara vai quando vai passar pela ordenação lá, né, gente, que é muito mais uma coisa feita para transformar aquela pessoa num funcionário público do que uma coisa vocacional, de devoção religiosa e tal, tem o processo da degênere, e o processo da degênere tem o objetivo de investigar a vida regressa do cara que está sendo ordenado padre. E ter descendentes negros era um problema. Então, é uma sociedade que vai
aos poucos se embranquecendo. Mas é uma sociedade que, na sua formação, ela é negra, é uma sociedade negra. E vão haver muitos libertos nessa sociedade também, porque a dinâmica da mineração ela é completamente diferente da dinâmica da plantação de cana, do engenho e tal, muito mais por conta dessa coisa da proximidade e do contato mesmo, tá? E aí a gente tem um aspecto, já encaminhando mesmo aí agora pro final, que é a religiosidade mineira no século XVIII. E um aspecto fundamental para a gente entender isso é entender as irmandades leigas, né? As irmandades leigas, elas são a principal característica da religião em Minas, porque a coroa portuguesa impede, por exemplo, que se instalem monastérios em Minas Gerais, porque as chamadas ordens segundas, né, beneditinos, dominicanos, franciscanos, esses caras que viviam enclausurados, esses monges, geralmente eles andavam em bando, né? E construíam propriedades e tudo mais. A coroa portuguesa não vai querer isso ali na região de mineração, porque, né, é uma questão de concorrência institucional mesmo. Então, essas irmandades leigas, como o próprio nome já diz, elas eram tocadas por leigos e não por clérigos. Claro, tinham os párocos e tudo mais e tal, mas a irmandade, ela é uma coisa dos leigos, daqueles que são professos na religião e não necessariamente dos religiosos em si. E essas irmandades acabam, através das suas igrejas, por conta da pluralidade dessas irmandades, pelos registros que eu levantei, eu tenho nos cadastros das propriedades de Vila Rica, eu tenho 10 irmandades arroladas como proprietárias de terrenos, numa cidade que não era lá tão grande assim, né? Então, pelo menos 10 irmandades existiam em Ouro Preto no meio aí do século XVIII, pelo menos, porque certamente eram muito mais. E essas irmandades, elas vão produzir esse esforço coletivo da permanência, do aumento, do decoro, da dignidade, que nada mais é, gente, do que a construção das igrejas, a construção dos templos, né? A ampliação dos templos. E não por acaso, esses templos, eles vão adquirir essa forma que eles têm hoje no momento em que a mineração entra em crise. Então, é um esforço mesmo de produzir um sentido. Igor, aperta aí, por favor. Que é exatamente isso que eu estou falando, que é o investimento de sentido sobre o espaço. E aí eu retorno lá de onde eu comecei. É uma arte que se parece com a sociedade que a gerou. Um barroco brasileiro que é mestiço. E aí a gente tem, à esquerda, uma obra que é pequena, mas é muito importante, que é uma Vênus, uma mulher, que em cima o chafariz da Santa Efigênia, uma igreja de preto, lá em Ouro Preto, o busto aí que vocês estão vendo, 1761, está escrito na pedra. Ele é conhecido por ser a primeira obra do Aleijadinho. O chafariz era o pai dele que estava fazendo a obra, e o pai dele deixou ele esculpir, e ele esculpe essa mulher voluptuosa, né? Essa mulher que, vamos bem dizer assim, não é uma europeia, né? E à direita, se não me engano, é uma Nossa Senhora da Assunção, que está no teto da Igreja de São Francisco, também em Ouro Preto, que é a obra mais conhecida do Manuel da Costa Taide, o principal pintor desse barroco brasileiro, porque a gente acha que barroco é só o Aleijadinho lá em Congonhas, as igrejas e tal, mas a pintura do barroco, o Manuel da Costa Taide, dessa Nossa Senhora, gente, que ela é mestiça, pelo menos ela é mestiça. Né? Se ele pegar os cabelos dos anjos e tudo mais e tal, a gente vê que é um tipo de obra de arte que é mestiço, porque ele reflete essa sociedade mestiça aonde ela foi formada, tá? Ou seja, o barroco brasileiro, ele é um reflexo dessa sociedade de Ouro Preto, dessa sociedade mineradora, que é uma sociedade com grandes, vamos dizer assim, grande presença, grande participação
de pretos escravos, libertos, que depois vão se transformar em pardos e tudo mais, e que vão seguir aí essa escalada dentro dessa moldura social que a própria vida social implica eles. Não quer dizer que eles não gostassem de ser pretos ou que eles não tivessem um sentimento identitário. Isso são coisas que são presentes no nosso mundo, mas que não estão presentes no mundo deles, né? Eles vão tentar se encaixar naquele mundo ali. E aí, no fim das contas, a gente tem esse tipo de arte aí, que é uma arte mestiça, uma arte com muitos traços negroides, né? Podemos dizer assim. Bom, era isso. Espero que tenha ficado muito claro. E aí eu deixei uma bibliografia aí, que depois o Igor passa para a turma da disciplina aí sobre sobre o urbanismo colonial brasileiro e tudo mais, tal, que é uma coisa que é mais técnica e mais teórica, mas enfim. É isso. Falei para boné, mas está valendo. É isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham curtido aí, tá? E aí, não sei se a gente vai abrir para pergunta, não sei se eu avancei demais no tempo, como é que foi? Ô, Tércio. Oi. Primeiramente, muito obrigado pela tua fala, sempre muito genial, na verdade. Sabe que eu sou seu fã no sentido de pesquisa histórica, porque eu morei muito tempo em Mariano Ouro Preto, me vi ali andando com Transcota, atravessando Ouro Preto, aquele ônibus que não atravessa de jeito nenhum a cidade. É bom relembrar o Jardim de Mariana, para quem não sabe, lá hoje é um lugar onde você pode beber um drink de uma forma muito cristã, né? Então, são coisas do cotidiano que eu tive, mesmo sendo historiador, mas que eu nunca estudei a fundo, então é sempre muito bom ouvir você já me ensinou até paleografia, eu sempre chamo Tércio para os cursos, porque eu também quero aprender. E é muito interessante ver colegas assim, né, só para... Enquanto quem tiver a fim de fazer uma pergunta pode ir fazendo no chat, pode ir levantando a mão, porque a gente entende um pouco como funciona o conhecimento histórico, né? Nós viemos do mesmo lugar, estudamos praticamente com os mesmos professores, mas a especialização histórica nos torna especialistas, né? Mas pessoas completamente diferentes, né, cara? É um outro mundo para mim. Esse mundo de Minas Gerais, embora tenha morado boa parte da minha vida em Minas Gerais, em termos de estudo, é um outro mundo em comparação ao que eu conheço. Conheço mais urbanismo de Roma do que de Mariana, né? Até uma crítica à minha pessoa nesse sentido, mas agora eu sei mais, né? José, então, pode falar. José Reinaldo, rapidinho, só respondendo a pergunta do José Reinaldo aqui, você tem que pensar que a dinâmica ela muda um pouco, né? Nessa fase aí de quando a vila de campanha é criada, a vila que de certa medida é criada como uma concorrência à campanha é a vila de Baipendi, que é mais ou menos da mesma época de campanha. E que está ali naquela região ali para fazer uma administração dentro das regras do jogo dessa região que é uma espécie de meio do caminho entre a subida da Serra da Mantiqueira e a entrada a entrada aí dessa região de São João del Rei e tudo mais e tal. Eu vejo Baipendi nessa condição de concorrência. A Maria Luísa Cândido Torres, ela levantou a mão aqui. Maria, se você quiser abrir o seu microfone para perguntar direto ao Tércio, você pode. Acho que a Maria... Você está por aí, Maria, ainda? Para abrir o microfone, se você não sabe, é o ícone do microfone, geralmente fica arriscado. Aí é só clicar nele. Boa noite. Boa noite. Tércio,
É bom você lembrar que no Brasil não tem obras inacabadas mais, eu ri muito disso, mas você citou dois termos, que foi provisoriedade e permanência. E antes disso, você falou, olha, os caras não vão em algum lugar construir alguma coisa e abandonar lá, não vão construir nada sem nenhum interesse depois, com interesse depois abandonar. Então, nós podemos entender que, de repente, todo o ouro que é empregado nas estruturas das igrejas, nos adornos e nas esculturas, eles são um tipo de estoque para a igreja de bens em ouro? Eu não acho que seja estoque da forma como a gente pensa, né? São igrejas do século XVIII, né? E eles têm uma mentalidade completamente diferente, mas isso está inserido dentro do que o João Fragoso e o Manolo Florentino chamam de arcaísmo como projeto, né? Há um investimento, mas é um investimento simbólico dentro dessas igrejas, né? Se constrói, se coloca ouro, não para fazer um estoque e depois ir lá retirar esse ouro de novo, mas se coloca ouro, se adorna a igreja com ouro, paga-se caro para ser enterrado dentro da igreja, que era um costume daquela época ainda não existiam as noções sanitárias, do que um cadáver, por exemplo, pode tirar transmitir de doenças e tudo mais e tal, por uma questão de salvação da alma mesmo. Era um dos principais exemplos que o João Fragoso e o Manolo Florentino usam para argumentar sobre o arcaísmo como projeto, é exatamente o costume que se tinha de deixar uma terça parte de toda a herança para a igreja, para a irmandade, sei lá, o cara morria e deixava pago em testamento missas pela alma dele pelos próximos 100 anos. Né? Então, é uma noção de permanência no sentido de criar um sentido de comunidade, né? Um sentido de coletivização da vida mesmo. Né? Eu uso muito isso para explicar, porque há uma visão sobre a colonização portuguesa, não estou falando que a colonização portuguesa ela é mil maravilhas, não, mas que os portugueses vieram aqui para o Brasil simplesmente para pegar essa riqueza e voltar para Portugal. Né? Só que a sociedade colonial ela não é formada só por portugueses. Claro que portugueses arrivistas certamente existiam, né? Mas provavelmente eles estavam no alto escalão da sociedade. Um cara que nasce de uma mãe liberta, por exemplo, ele nasce livre dentro dessa sociedade, o sentido da vida dele está ali, e não em Portugal. E é por isso que vai haver um investimento de sentido aí dentro claro que dentro das possibilidades, né? Não no sentido de estoque, como foi a pergunta que você fez, mas uma coisa de entregar sentido pela salvação da alma mesmo, né? A gente tem um pouco de dificuldade, eu falo isso com meus alunos direto, de entender a religião dessas pessoas, porque para a gente hoje, a gente vive nessa sociedade pós-iluminista, né, vamos dizer assim, nessa sociedade pós-racionalismo. A gente, de uma forma geral, tá claro que existem mais crentes ou menos crentes e tal, mas a gente encara a religião como um acessório de uma maneira muito menos cercada de tabus, por exemplo, do que uma pessoa que vivia no final do século XVIII. Para essa pessoa, a questão da salvação da alma, de contribuir para a obra da irmandade, de garantir os recursos para que as missas para suas almas para sua alma seja rezada, para que a alma não caia em desgraça, é uma questão séria, muito séria, né? Não é uma coisa acessória. Né? Então, nesse sentido, que eu vejo essas igrejas barrocas como
vamos dizer assim, quase um triunfo da permanência sobre a provisoriedade da extração, né? Sobre a provisoriedade da extração de ouro. E é um detalhe importante a gente ver que os grandes investimentos simbólicos, eles são feitos no momento em que a mineração está em crise. Isso explica, por exemplo, por que alguns lugarejos têm igrejas tão bonitas, tão faustosas, tão ostentórias, como as sedes. Por exemplo, você vai em Glaura, lá em Ouro Preto, a igreja de Glaura, lá em Ouro Preto, podia estar no centro da cidade. Ela não é menor do que as igrejas lá do centro da cidade. Talvez seja menor do que as matrizes e que a igreja do Carmo, mas ela é uma igreja de porte. E é curioso porque é um povoado tão antigo quanto Ouro Preto, mas que na época que a mineração entra em declínio, as atividades agrícolas, as atividades pastoris começam a ganhar importância. E esses lugares, um outro lugar desse tipo também é Santa Rita Durão, que já é quase lá no pé da Serra do Caraça, né, que é um distrito de Mariana, que também tem uma igreja lá que poderia estar no centro de Mariana. Isso representa um momento em que a atividade econômica ela tá se modificando, né? Então, investimento de permanência nesse sentido que eu quis dizer. Não no sentido de ser um estoque de ouro para, sei lá, como se fosse um cofre, entende? Entendi. Obrigada, Tércio. De nada. E aí, mais alguma pergunta, gente? Eu vou abrir espaço para mais uma ou duas perguntas, dependendo do tamanho da demora. Aí eles querem fazer uma pergunta. Falou para caramba. Não, mas tá muito bom, mas eu tenho que dar aula às 9 horas agora, outra disciplina, História Medieval, aí para dar pelo menos um tempinho para os meus alunos e eu, né, a gente dá uma descansada, pelo menos uns 5 minutinhos, tomar uma água, até a próxima aula. Aí ele levantou a mão. Ô, Ana, se você quer fazer pergunta, levante a mão, espera só a Elis fazer, que a Elis ela tá na frente, daí eu já... Levanta a mão. Tá. Desculpa, é que eu tenho um levante a mão na barra, no meio da tela, onde está o teste. Você vai ver que tem uma mãozinha, e daí você entra na fila. Desculpa. Tá ok, obrigada. Então vai, Elis. Elis, pode abrir o microfone e fazer pergunta. Ei, gente, boa noite. Eu queria perguntar, Tércio, se você tem alguma pesquisa com relação à ocupação do Monte São Sebastião, né? Porque existe muita conversa, muitos relatos de que lá também é uma ocupação muito antiga, uma ocupação em cima do alto do morro, né? Esses morros aparecem muito pouco na documentação, Elis, porque, como eu falei durante a fala, eles estavam sobre a alçada da Guarda-Moria, né? Então, eu acho que um tipo de fonte para investigar isso, talvez seriam as fontes da Guarda-Moria. O Morro São Sebastião que você está falando é o lá de Ouro Preto, né? Que é uma das ocupações mais antigas da cidade, né? Ele aparece, mas num detalhes assim, eu não sei te dizer. Porque, no final das contas, eu acabei pesquisando mais sobre o que estava sobre a alçada da Câmara, né? O que estava sobre administração da Câmara, jurisdição da Câmara. Mas aí eu não sei, de verdade. Talvez... Entendi, tá perdoado. Parabéns pela sua aula. E falar pro Igor, tá lindo essa imagem de fundo. Meus parabéns, tá? Tá lindo. O Pirão que é montagem. Muito belo nessa imagem, tá? Abraços, saudades, viu que eu tô de vocês, tá? Tchau, Elis. Obrigado, viu, por ter vindo. Você pode falar. Agora eu lembro que você tá na fila, não precisa levantar a mão, não. Quiser abrir o microfone, fique à vontade. Inclusive, porque você me desculpe, eu não achei a mãozinha aqui de jeito nenhum. Eu só queria perguntar, bom, parabéns pelo trabalho, viu, Tércio? Eu já tinha escutado falar de você, eu sou Ana de Gramont, eu trabalho com patrimônio lá em Mariana, com o PAC. Gostei muito da aula, gostei muito dos mapas, achei eles fantásticos. Depois até queria conversar com você sobre eles. Mas eu queria te perguntar se você pesquisou sobre aquele quartel dos dragões que tinha ali antes, na área da Casa de Câmara. Então, eu escrevi algumas coisas na minha dissertação de mestrado, porque a tese do doutorado eu trabalhei Vila Rica, né? O projeto era até trabalhar as duas cidades em comparação, mas aí ficou difícil de eu conseguir comparar sem me repetir demais.
da dissertação, aí eu acabei abandonando Mariana para a tese. Mas há eu persegui todo o debate que há entre a Câmara e a Real Fazenda, pela ocupação e pelos fóruns. Não, tem o destino do quartel, é conhecido, né? O quartel foi demolido, o Massami foi leiloado, né? O que restava e tudo mais, e a Câmara passou a ocupar aquelas terras ali, que eram as terras, os pastos dos quartéis, né? E eu persegui, eu até publiquei, escrevi um artigo sobre isso também, que eu publiquei, eu não me lembro exatamente aonde que ele foi publicado, porque já tem algum tempo, mas tem na minha dissertação também esse debate sobre da Câmara com a Real Fazenda, sobre quem tinha jurisdição ali naquele lugar ali. Então, é a ocupação que segue a abertura da Rua Nova e tudo mais e tal. Tudo isso já é uma rua consideravelmente ocupada, quando a Sesmaria da Câmara de Mariana é tombada, em 1752, né, que eles fazem o mesmo trabalho que eu persegui em Ouro Preto, que em Ouro Preto é feito em 37, e em Mariana é feito em 1752, que é o tombamento das propriedades e tudo mais e tal. E eu também fiz o levantamento na minha dissertação do mestrado, mas a única coisa que eu encontrei é a inundação, a história da inundação da década de 1730, 1740, e os debates em torno dessa mudança, né, da cidade ali para a parte de trás, vamos dizer assim, abandonando a margem do Ribeirão do Carmo e indo ocupar exatamente essa região dos quartéis que foram, inclusive, transferidos para Ouro Preto, né? Quando a sede da capitania mudou para Ouro Preto, né? Porque primeiro a sede da capitania a capital, o Conde Assumar e tal, ele residia ali atrás da igreja de São Francisco, ali em Mariana, e depois da revolta de Filipe dos Santos, a administração, né, da capitania é levada para Ouro Preto, e aí os quartéis são abandonados, aquela terra fica vaga, o espaço da Câmara é marcado, né, e muito embora o prédio seja construído só no final do século, né, mas na década de 60 tem o projeto, e só depois o prédio é construído, a área dele já é demarcada em 1750, quando eles fazem, inclusive a medição, ela é feita toda ali daquela praça, com o Pelourinho ali, embora a Câmara não existisse ainda, e nem a Igreja do Carmo. Só eu acho que existia a Igreja de São Francisco, talvez. E é isso, o que eu sei é isso. Mas aí depois, que você falou que quer conversar comigo sobre os mapas de Ouro Preto, eu acho que a Elise já me falou de você, eu também conheço o seu nome, muito embora a gente não se conheça pessoalmente, mas aí a Elise tem meus contatos e também eu deixei um e-mail lá no comecinho, é só me escrever, que aí a gente vai trocando essas figurinhas, que eu acho que pode ser útil. Muito obrigada. E parabéns, a aula foi super interessante. Obrigado. Pessoal, apenas para lembrar a todos que esta aula ela foi gravada. Eu vou dar uma editada nela só para tirar as pontas, né, aquele início, final, mas ela será disponibilizada no YouTube, tanto no canal História-Campanha, como o canal Lefama, LEPHAMA, /Lefama TV, que é o canal do meu laboratório, do que eu sou coordenador. Então, em ambos os canais, essa aula ela estará disponível para qualquer um que quiser acessar depois. Então, também, quiser compartilhar com os alunos, com mais colegas, fiquem à vontade. Daqui 2 dias ela está lá. Bem, eu acho que não temos mais perguntas. Eu vou encerrar essa palestra, mais uma vez agradecendo ao Tércio pela disponibilidade. É sempre sempre disponível, né? Eu agradeço, Tércio, todas as vezes que eu convidei, você esteve presente, sempre em alto desempenho, né? Então, muito obrigado. Oi? Convida mais vezes. Sim, viu, pessoal? Vocês que são alunos da UENG, Tércio não só é esse doutor que a gente conheceu aí, mas mora em Boa Esperança, é de Três Pontas, tá aqui do ladinho, né? Falar em Três Pontas, mandar um abraço pro Tarley, que eu vi que o Tarley conectou aí, salve.
grande Tarley, o dono de Três Pontas. Então, assim, os alunos quiserem, mais uma vez, bater um papo sobre a pesquisa do Tércio, fazer um mini curso, paleografia, esse cara é craque, então a gente pode conversar, que ele está aqui do ladinho. Agradeço a todos e a todas pela atenção, pela dedicação e carinho, principalmente os nossos monitores. Então é isso aí, gente. Um abraço. Gente, uma última palavrinha aqui, antes do Igor encerrar. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aí até agora. E é isso. Tomara que em breve aí a gente consiga marcar uma palestra, um workshop, uma oficina de paleografia, porém presencial, porque tem umas coisas que dá para fazer presencial que não tem jeito de fazer à distância.